Boa noite. Você acompanha agora o que é destaque em Minas nesta sexta-feira. 8 funcionários da Vale são presos e juiz vê indícios de homicídio qualificado, que é aquele tipo de crime cometido em circunstâncias que o tornam mais grave. E o Ministério Público diz que houve conluio para disfarçar o perigo da barragem. Justiça do Trabalho faz primeiro acordo com a mineradora Vale para beneficiar os trabalhadores. Após 3 semanas do rompimento da barragem de Brumadinho, as famílias ainda aguardam notícias sobre 155 desaparecidos. E nos outros destaques do dia, temos mais um ônibus incendiado na Grande BH. Denúncia de telespectador sobre maus tratos de animais movimentou nossa equipe e acompanhamos o resgate da cachorrinha Gabi. Carnaval já movimenta o comércio de BH, que deverá ter a maior festa de rua da história. Essas e outras notícias a partir de agora. 8 funcionários da Vale foram presos hoje de manhã por terem algum tipo de envolvimento com a segurança e a estabilidade da barragem que se rompeu na mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, dia 25 de janeiro. As prisões são temporárias e podem durar até 30 dias. 14 mandados de busca e apreensão de documentos também foram cumpridos em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. O juiz de Brumadinho expediu os mandados de prisão por acreditar que os documentos que já estão no processo indicam homicídio qualificado, que é aquele tipo de crime cometido em circunstâncias que o tornam mais grave. O pedido foi formulado pelo Ministério Público e a operação ocorreu em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Desde as primeiras horas da manhã até o início da tarde, policiais chegavam ao Ministério Público de Minas portando sacolas com computadores e documentos para serem analisados. A gente apreendeu materiais que tenham relevância com a investigação, né? Documentos relacionados com a empresa, computadores, notebooks, celulares, dispositivos informatizados como pendrive, HD. Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão. Entre os presos estão 3 gerentes, 4 engenheiros e o diretor da mineradora, Alexandre de Paula Campanha, preso em Belo Horizonte. Ele é suspeito de ter pressionado uma empresa alemã a liberar o laudo de estabilidade da barragem. As prisões ocorreram em Belo Horizonte e Itabira, na região central de Minas. Segundo a Polícia Civil, os detidos foram encaminhados à Delegacia de Meio Ambiente e depois foram levados ao Ministério Público para prestar depoimento antes de irem para o presídio, onde irão cumprir prisão temporária por 30 dias. Os 8 se encontram aqui no departamento, foram transferidos para cá para poder dar entrada e regularizar os mandados de busca, a entrada dos mandados de busca no nosso sistema e contato com o sistema prisional. Foram decretadas as prisões do gerente executivo operacional Joaquim Pedro de Toledo, dos integrantes da gerência de geotecnia Renzo Albieri Guimarães Carvalho, Cristina Heloísa da Silva Malheiros e Arthur Bastos Ribeiro, do gerente executivo de geotecnia corporativa Alexandre de Paula Campanha e dos funcionários do setor de gestão de riscos geométricos Marilene Cristina Oliveira Lopes de Assis Araújo, Hélio Márcio Lopes da Cerqueira e Felipe Figueiredo Rocha. A decisão é do juiz Rodrigo Heleno Chaves, da comarca de Brumadinho. Ele afirmou que, tendo em vista documentos juntados ao processo, havia fundadas razões de autoria do crime de homicídio qualificado pelos investigados. 4 dias após o rompimento da barragem, 3 engenheiros da Vale e 2 da empresa alemã TÜV Süd, que atestaram a estabilidade da barragem de Brumadinho, foram presos. No dia 5 de fevereiro, a Justiça concedeu liminar em habeas corpus a todos eles, que deixaram a penitenciária Nelson Hungria em Contagem 2 dias depois. Por meio de nota, a Vale informou que colabora com as autoridades que apuram os fatos e que presta apoio incondicional às famílias atingidas. E no final da tarde de hoje, o Ministério Público concedeu uma entrevista para explicar os procedimentos que levaram a essas 8 prisões aí dos empregados da Vale. Segundo os promotores, houve um conluio entre os funcionários da empresa para dissimular a situação crítica da barragem e o Ministério Público trabalha com a hipótese de homicídio doloso, ou seja, assumiu-se o risco de matar pessoas. Até o momento, o que nós podemos afirmar é que alguns funcionários da Vale, que já foram identificados e até alguns presos, participaram ativamente e pessoalmente desse conluio
para dissimular a situação crítica da barragem, juntamente com funcionários dessa empresa Tubsud. As apurações estão indo adiante para verificar nesse emaranhado, nessa difusão de atribuições dentro da empresa, nessa estrutura orgânica bastante complexa de uma grande corporação, como funcionava o fluxo de informação e de tomada de decisão, de forma que a gente, com muita responsabilidade, consiga identificar uma responsabilidade individual das pessoas. Boa parte dessas pessoas que estão presas, a gente percebe que antes da ocorrência do rompimento, elas já mantinham uma interlocução intensa, inclusive para apresentar ao poder público declarações que não representavam a realidade. Então, nós temos elementos suficientes para dizer que a apresentação desses documentos, diferentes do que efetivamente eles representavam, o estado crítico, pode se repetir no curso das investigações. Então, é prudente, para fins de tutelar a investigação, que essas pessoas, nesse momento da investigação, sejam afastadas umas das outras, de forma a facilitar a colheita de provas. E hoje, gente, podemos dizer que a Justiça fez um avanço na proteção aos trabalhadores da Vale. Houve uma reunião em Betim, na Grande BH, entre o Ministério Público do Trabalho e a Vale, que colocou frente a frente os advogados da empresa e dos trabalhadores. A reunião terminou com um acordo parcial que vai garantir o pagamento de despesas com funeral, translado de corpo e sepultamento de trabalhadores diretos e terceirizados mortos na tragédia de Brumadinho, além de liberação do seguro de vida para os dependentes desses empregados. Ainda falta haver aí um acordo sobre o pagamento de indenização por danos morais e materiais, garantia de emprego e proibição de transferência de empregados próprios e terceirizados para outras unidades da Vale. Dia 22 de fevereiro ficou acordado hoje que haverá uma nova audiência. Até lá, a Vale se comprometeu a garantir os empregos e a não transferir ou realocar nenhum empregado e também disse que vai pagar tratamento médico e psicológico a todos eles. Lideranças indígenas da etnia Pataxó, que foi atingida pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão em Brumadinho, se reuniram com o Ministério Público Federal e a Vale para chegar a um acordo de medidas emergenciais para minimizar danos causados aos índios. Os pataxós reclamaram da impossibilidade de utilizar a água do rio Paraopeba, que garantia, por exemplo, a pesca. A mineradora se comprometeu a fornecer água mineral fora das garrafas plásticas e ainda disponibilizar insumos e recursos necessários para plantações, além de garantir a alimentação. Hoje, gente, estamos completando aí 3 semanas do rompimento da barragem da mina da Vale, lá em Brumadinho. As buscas continuam a ser feitas por bombeiros de Minas Gerais e de outros estados, mas está cada dia mais difícil encontrar corpos inteiros ou mesmo fragmentos, o que deixa as famílias dos 155 desaparecidos em uma angústia enorme, aguardando por notícias. Os números foram atualizados durante coletiva de imprensa em Brumadinho, no gabinete de crise. No 22º dia de buscas, o número de mortos continua em 166 pessoas. Localizados 393, sem contatos desaparecidos 144, óbitos 166 e identificados 166. Até o momento, o Corpo de Bombeiros já realizou 299 resgates entre corpos inteiros e fragmentos. Destes, 182 casos já foram solucionados e resultaram em 166 pessoas mortas. 119 ainda precisam ser identificados. Como nós fizemos muitas recuperações de cadáveres, de corpos incompletos, como pode existir na possibilidade de mais de um segmento pertencer à mesma pessoa, isso não estava sendo contabilizado como um óbito. Mas agora, com um excelente serviço da Polícia Civil, a gente começa a entrar num momento e começa a haver a identificação desses corpos incompletos, desses segmentos, e aí sim a gente pode aumentar o número de identificados. 20 fragmentos estão sendo analisados por DNA. O número de mortos pode aumentar nas próximas horas. Esse é o procedimento que será prioritariamente adotado nessa fase de identificação, dado o avançado estágio de putrefação dos corpos. Nós já temos, então, casos de 4 segmentos pertencerem ao mesmo indivíduo. Então, quando a gente fala em 302 casos, não necessariamente em 302 indivíduos. Apesar do mau tempo, 300 militares de Minas Gerais e de outros estados continuam trabalhando, ainda sem previsão de encerrar as buscas. Nós só pararemos as operações quando não houver mais a possibilidade fática de recuperação dos corpos, pela questão da própria decomposição, ou quando todos os corpos
corpos de pessoas desaparecidas forem localizados. São as duas únicas hipóteses de encerramento da operação pelo Corpo de Bombeiros. As obras sacras da Igreja de Nossa Senhora Mãe Augusta do Socorro, em Barão de Cocais, na região central do estado, foram retiradas do local por motivo de segurança. A decisão foi tomada a pedido do Ministério Público Estadual, visando proteger obras do século XVIII da igreja, que é tombada pelo patrimônio municipal e que fica no caminho de um possível rompimento da barragem da mina Gongo Soco. As peças foram recolhidas ontem. Na última sexta-feira, cerca de 500 moradores de 4 comunidades rurais de Barão de Cocais tiveram que deixar as casas após a avaliação acionar o alerta preventivo com redução do nível de segurança da barragem. No mesmo dia, moradores de Itatiaia Sul também foram evacuados preventivamente por causa da mina da ArcelorMittal. Nas duas cidades, as autoridades ainda não liberaram o retorno dos moradores que estão abrigados em hotéis ou casa de parentes. E um ônibus foi incendiado na madrugada de hoje no bairro Ipiranga, em Betim, na Grande BH. O ônibus foi destruído pelo fogo. As chamas chegaram tão perto que danificaram a calça do motorista. Elas também atingiram a cerca de uma casa e o poste de iluminação na esquina das ruas Caneleiros e Alameda das Romãs. O coletivo da linha 191, que liga o centro de Betim ao bairro Chaneca, fazia a primeira viagem do dia quando tudo aconteceu. 3 menores estavam escondidos neste lote vago. Quando o motorista parou para fazer o embarque de passageiros, foi abordado por um dos adolescentes que estava armado com uma submetralhadora de fabricação caseira. Ele pediu que o motorista e todos os passageiros descessem e, em seguida, incendiou o ônibus. Foi muito rápido, pediram para não ficar olhando muito para eles e colocaram fogo, eu já saí correndo, foi onde pegou um pouco na minha calça. Os rapazes fugiram a pé em direção à MG 155. Policiais encontraram a jaqueta de um deles queimada a poucos metros do ônibus. Este representante da empresa chegou poucos minutos após o início do incêndio. Já não tinha como fazer mais nada. Esse prejuízo aí gira em torno de R$200 mil. E além da perda da população, né? Que a população paga, porque é um veículo a menos que vai circular pela cidade e pelo bairro. Policiais civis estiveram no local para fazer a perícia. Ainda não se sabe a motivação do crime. A Polícia Civil cumpriu hoje um mandado de prisão em Uberlândia, dentro de um condomínio de luxo. Foi a segunda fase da Operação Dominó, que investiga um grupo de extermínio que atua na região. Em cumprimento a um mandado de prisão, a Polícia Militar prendeu em um condomínio fechado na zona sul de Uberlândia, Cairo Mendes Borges Júnior. Com ele, os militares encontraram um revólver calibre 38 com várias munições e uma grande quantidade de dinheiro. Depois da prisão, policiais foram até o escritório de Cairo para cumprir um mandado de busca. Os policiais apreenderam vários documentos, notebooks e gabinetes de computadores do escritório. Foi feito o registro da ocorrência e, em seguida, os materiais foram entregues na sede do Ministério Público. Uma denúncia de telespectador sobre maus tratos de animais movimentou a nossa equipe e nós fomos lá na região do Barreiro, aqui em BH, para conferir a situação, acompanhados de agentes da Polícia Militar do Meio Ambiente. As denúncias chegaram à redação da TV Band Minas por meio destas imagens. São fotos e vídeos que mostram a cachorrinha bastante debilitada. No lugar do focinho, uma ferida aberta e cheia de mosquitos. Nesta outra imagem, o animal chega a se arrastar pelo chão. As imagens chocam e dão a impressão de que a cachorrinha, chamada de Gabi, parece estar abandonada. Com o endereço nas mãos, fomos até o local junto com militares da Polícia de Meio Ambiente. Na residência informada, ninguém atendeu, mas pela casa ao lado, conseguimos chegar até o quintal e constatar a realidade. Caracteriza maus tratos. E devido aos fatos aí, o animal será recolhido, encaminhado para as zoonoses, o órgão municipal competente para cuidar do animal. Ele será avaliado por veterinários e, diante disso, eles irão fazer uma avaliação. O que realmente irá acontecer com o cachorro. Irão fazer um tratamento nele para tentar recuperá-lo. Esta vizinha, que não será identificada, confirma que a cadela de aproximadamente 7 anos passa os dias neste quintal, sem abrigo e sem cuidados. Ela sofre muito. Eu vejo que às vezes ela fica sem alimentação. A água, ela prefere a que eu dou, porque eu dou. Às vezes eu dou arroz, ela come. Entendeu? Fica aí debaixo de chuva. O proprietário da cachorrinha seria Edson Antônio da Silva, morador da residência. Ele não está aqui no momento e estaria trabalhando. O homem deve ser notificado pela polícia nos próximos dias.
Na casa ao lado, parentes do dono receberam os militares, mas disseram que não tinham acesso à cadela e não souberam dar outras informações. Para a nossa equipe, contaram que o homem seria uma boa pessoa e que não deixaria o animal sem cuidado. Elas não quiseram gravar entrevista. Os militares chamaram os funcionários das zoonoses que recolheram a cadela para exames veterinários. Ele responde pelo crime previsto no artigo 32 da Lei 9.605, a pena de 3 meses e 1 ano, é um crime de menor potencial ofensivo, e ele poderá ser multado. O proprietário da casa onde estava a cachorrinha já foi notificado pela Polícia Militar Ambiental e terá que comparecer ao Juizado Especial Criminal da comarca de Belo Horizonte no dia 19 de março. Segundo os agentes, o proprietário argumentou que estava fazendo o tratamento médico dela, mas não apresentou qualquer comprovação. Já a Secretaria Municipal de Saúde nos informou que a cachorrinha já foi medicada, passou por limpeza e por exames para detecção principalmente de leishmaniose. Nós vamos acompanhar a evolução do tratamento da Gabi e contar aqui para você. Tomara que ela se recupere dessa crueldade toda, né? Mais de 17.800 casos prováveis de dengue já foram registrados aqui no estado somente neste ano. É nesta época, em pleno verão, que temos aí a maior incidência da doença. Por isso, é preciso intensificar aqueles cuidados na sua casa para evitar que o mosquito se reproduza. Aliás, na sua casa só não, na sua empresa também. Segundo a SES, Secretaria de Estado de Saúde, Minas Gerais está em situação de alerta para o aumento de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. 4 mortes registradas em 2019 estão sob investigação no estado. No ano passado, 9 óbitos foram confirmados por causa da doença. Durante o verão, é esperado um registro maior de casos de dengue devido ao calor e aos dias chuvosos, como explica o diretor de zoonoses da capital. Todo o período mais quente do ano, envolvendo a primavera e o verão, ele é propício ao desenvolvimento desse mosquito. Levantamento recente realizado pela Prefeitura mostra que 87% dos focos estão nas casas. Em pratos de planta, caixas d'água, utensílios domésticos e principalmente inservíveis, ou seja, aquele lixo que pode acumular água que não é descartado de uma forma correta e fica armazenado dentro daquele domicílio. Dados da Secretaria de Estado de Saúde mostram que nas últimas 4 semanas epidemiológicas, a cidade de Arcos, no centro-oeste de Minas, liderou o ranking da doença por habitantes. São 1.187 casos prováveis. Em dezembro do ano passado, a Prefeitura lançou inclusive um aplicativo pelo celular para que o usuário aumente a atenção e intensifique a ronda em casa para verificar se há algum potencial criadouro para o mosquito. Gabriel mora em Belo Horizonte e teve dengue há 3 semanas. É horrível, é indisposição, febre muito alta, coceira no corpo todo. Realmente eu não indico para ninguém. Com certeza, nem eu que já passei por isso, viu? E veja a seguir, sem alvará do Centro de Treinamento, a diretoria do América transfere atletas para um hotel. Estamos de volta e o assunto é futebol. Neste final de semana teremos um clássico entre o líder e o vice-líder do Campeonato Mineiro. O Coelho é o mandante e receberá a Raposa na Arena Independência. Quem tem os detalhes dessa partida é o nosso repórter e comentarista André Salles. André, boa noite. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. Os 2 times vão entrar completinhos? Pelo menos o Cruzeiro com certeza. Inclusive com a volta do Robinho, né? Tinha ficado de fora de alguns jogos para fazer um trabalho específico. Vai voltar um jogador muito importante. Já o América veio lá de Roraima, né? Então a gente não sabe, tem a questão do desgaste, mas quem tiver condições com certeza vai jogar. Tá certo, a gente fala de outro jogo, que é o Atlético, que também vai jogar neste final de semana e contra o Tupi. A partida será neste sábado, às 5 da tarde, no Independência. André, por causa do jogo pela Libertadores no meio da semana, você acha aí que 19h30 que vai ser o jogo do Atlético, então, no sábado, perfeito, às 19h30 aqui no Independência. A produção está me corrigindo aqui. Você acha que, pelo jogo do meio da semana, o Levir Coupe vai querer poupar alguém? Com certeza, Inácio. Inclusive, ele já até falou. Na verdade, a gente teve o jogo da terça-feira e na quarta-feira da semana que vem, o Atlético tem jogo de novo e em Montevidéu, pela Libertadores. Então, como a Libertadores é o principal torneio para todo mundo, inclusive para o Atlético, né? O Atlético vê esse torneio como principal, o Levir Coupe vai poupar e vai poupar
todo mundo. Já armou o time, é o time reserva, o time que tem atuado em algumas partidas, mas para o torcedor do Atlético ficar tranquilo, né? O time reserva tem dado conta do recado. Teve aquela derrota no início, mas não era o reserva do reserva, era o time C. Dessa vez não, jogadores mais com qualidade maior vão atuar, o Atlético é o favorito. Tá certo. Segunda você volta com os resultados e as análises, tá? Com certeza. Obrigada. E o América abriu hoje, gente, o Centro de Treinamento Lana Drummond, que fica em Contagem, na Grande BH, para os jornalistas visitarem as instalações. O interesse por saber aí a situação de segurança dessas instalações dos clubes mineiros surgiu após aquele incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, que terminou com a morte de 10 adolescentes na sexta-feira da semana passada. Até ontem, o América não havia apresentado à Prefeitura de Contagem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. E hoje, a diretoria disse que os atletas foram levados para um hotel até que a situação seja regularizada. Nosso repórter Marcelo Silveira participou da coletiva e conta pra gente se há motivo para atletas e familiares se sentirem inseguros no CT Lana Drummond. O encontro aqui no CT do América, na tarde de hoje, reuniu vários jornalistas e também a assessoria de comunicação e o presidente Anderson Racilan, do América, que visitou aqui os alojamentos que são usados pelos atletas de base do clube. Essa casa aqui onde nós estamos foi apresentada aos jornalistas, uma casa com 8 quartos, 4 banheiros, também um refeitório bastante grande que tem servido de abrigo para esses atletas que não estão aqui nesse momento. A assessoria informou que eles foram levados para um hotel aqui de Belo Horizonte até que toda a situação por aqui seja regularizada. Eles também apresentaram 4 containers que chegaram a ser alvo de especulações. Eles informaram que esses containers foram utilizados já em meados de 2018 como dormitório de atletas que vinham aqui para o América fazer testes, mas que eles foram desativados e agora servem apenas como depósito dos materiais utilizados aqui no CT. O presidente também falou de toda a documentação que está sendo regularizada junto ao Corpo de Bombeiros e também à Prefeitura de Contagem. Confira. A gente, de fato, não estava esperando acontecer acidente. Foi um acidente lamentável. A gente já vinha tomando algumas precauções, algumas prevenções aqui no centro de treinamento nosso há já algum tempo. Claro que depois do acontecido, outras medidas foram tomadas, né? Então, acredito que em poucos dias, toda a situação do CT será regularizada, no máximo 10, 15 dias. O governador Romeu Zema, do Partido Novo, anunciou hoje mais um corte de custos. Ele pretende extinguir 10 das 11 medalhas de honra concedidas pelo Estado a homenageados. Ano passado, teriam sido gastos mais de 3 milhões de reais na confecção de medalhas e nas cerimônias de entrega. A proposta ainda depende de aprovação da Assembleia Legislativa. A única medalha que deverá ser mantida é a da Inconfidência e somente para reconhecer o trabalho dos profissionais que estão atuando nas buscas realizadas em Brumadinho. Esse ano teremos apenas a entrega da medalha da Inconfidência, que eu recomendo seja entregue para o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Tenho certeza que dessa maneira estaremos reconhecendo quem merece e economizando o dinheiro que todos nós pagamos de impostos. E veja a seguir, aumentou a procura por passagens aéreas para Belo Horizonte e também reservas nos hotéis para o Carnaval. O Carnaval deve movimentar mais de 600 milhões de reais em Minas neste ano. A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens. Somente São Paulo e Rio de Janeiro deverão faturar mais que o nosso estado, passando aí de 4 bilhões de reais. E os foliões que já curtiram alguns carnavais famosos, como o de Salvador, estão escolhendo Belo Horizonte neste ano. A venda de passagens aéreas para nossa capital nesse período aumentou. Muitos hotéis já não têm mais quarto disponível. O movimento nesta empresa, que administra uma plataforma de vendas de passagens aéreas, tem aumentado bastante por conta do carnaval. Você está vindo para o carnaval? Legal. Você está vindo sozinho ou não? Com vários amigos. E um dos destinos mais procurados tem sido Belo Horizonte. De acordo com o levantamento feito pelo pessoal dessa plataforma, a procura de passagens aéreas para a capital mineira está 68% maior que a média dos outros meses. Belo Horizonte já é uma cidade procurada bastante na plataforma, até por ser uma das grandes capitais aí do país, mas para o carnaval teve uma aceleração maior do que a gente esperava.
O mais curioso é que os turistas vêm principalmente de cidades onde a folia já está consolidada, como Salvador e Recife. Mas este ano, o Carnaval de Belo Horizonte tem chamado a atenção também dos argentinos. Buenos Aires é a terceira origem que mais está buscando. Então você vê pessoas de outro país já reconhecendo o Carnaval de Belo Horizonte como um destino, um lugar que elas deveriam ir para curtir esse período. A maioria dos foliões chega na sexta-feira, dia 1º de março. Alguns vão embora na quarta-feira de cinzas, mas outros vão esticar a estadia até o sábado seguinte. A capital mineira espera receber mais de 4,5 milhões de pessoas durante os dias de folia. Para abrigar tanta gente, a rede hoteleira de BH já se prepara para tentar chegar aos 100% de ocupação. Este hotel, que fica em um bairro nobre da capital, já reservou quase todos os 384 quartos disponíveis. Esse ano em especial, a gente deve ter um crescimento de 15% a 20% comparado com o ano anterior. Então a gente está agora nos preparativos operacionais para poder receber esses foliões da melhor forma possível. A prefeitura espera um aumento de 20% no fluxo de turistas por aqui durante o carnaval. Números que vão afetar não só os setores de transporte e hotelaria, mas boa parte do comércio da cidade. Acho que o carnaval, por ser uma festa popular, ele mexe e ele movimenta toda a cadeia produtiva, desde o comerciante, que consegue fazer uma evolução realmente das suas vendas na ponta ali da cadeia produtiva, mas também toda a parte da indústria do acolhimento, né? Seja restaurantes, parques e também, obviamente, a nossa estrutura, que é a hotelaria, realmente sai beneficiado durante esse período todo. Chegamos ao fim do nosso jornal e eu te convido para acessar a nossa página no youtube.com/TV Band Minas e compartilhar com seus amigos os conteúdos mais importantes. Ficamos por aqui, obrigado pela sua atenção ao longo da semana. Segunda-feira a gente te espera com as notícias de Minas. Boa noite.